Estamos aqui mais uma vez no momento do bebê. Dessa vez, nós temos aqui as nutricionistas Magda Diniz e Carolina Tenório. Então, elas vão mostrar para a gente, na prática, como fazer essa introdução alimentar para crianças que têm 6 meses em diante. Então, como fazer? Quais os alimentos que vai oferecer? Como é o preparo? Então, fica ligadinho nas dicas e orientações das nutricionistas da GGA, ok? Vamos lá? Quem é que tem aí pra gente? Dona Magda, Dona Carol? Quando começa a criança completa os 6 meses, né, de vida, a gente chama a introdução alimentar, que é a introdução complementar ao leite materno. Lembra lá naquela outra... lá em agosto. Lá em agosto, quando foi falado Isso. que tinha, né, a alimentação até os 6 meses é o leite materno ou a fórmula infantil. E aí, a partir dos 6 meses, a criança está pronta para estar sendo introduzidos esses alimentos. E aí a gente vai complementando esse leite, essa fórmula, através dos alimentos, né? E aí a gente tem, para os lanches, a gente fornece as frutas. Joia. E no almoço a gente fornece, né, o pratinho mais completo com os grupos alimentares, que nós temos o carboidrato, Joia. né, as verduras e legumes, uma proteína, e temos também a opção com a leguminosa. No caso das frutas, oferece assim a fruta inteira mesmo, a criança não vai engasgar? Ana, a gente tem, né, o bebê, quando ele completa os 6 meses, ele já começa a ter um efeito protetor ao engasgo. Certo. Então, ele tem esse reflexo, que é o reflexo de gag ou de gag, que o bebê, ele consegue, quando ele ingere um pedaço maior, ele, mesmo com a língua, ele faz movimentos de colocar esse pedaço maior para fora. Então, parece muito com a ânsia de vômito, né? Então, esse bebê, ou ele cospe, ou ele ingere novamente esse pedaço, e aí ele faz essa joga para um lado, joga para o outro, essa mastigação. Então, a falta de dente também não é um problema para que esse bebê, ele consuma esse alimento, tá? Então, aqui a gente tem diversas formas de preparo, onde a gente pode oferecer cortes seguros para esse bebê manipular esse alimento, tá? Então, aqui a gente tem a melancia, ela pode ser oferecida nesse formato com a casca, para que o bebê ele pegue e tenha as sensações, né, de tato, né, de cor, de pegar, amassar. Então, aqui ele vai pegar esse alimento. Caso os pais não tenham segurança, ele pode chegar, pegar essa melancia e amassar com um garfinho e servir para o bebê, tá? Lembrando que esse amassado é um amassado leve. Ele não é aquele amassado onde você vai amassar tanto que vai ficar totalmente sem textura. Uma papa. E pode raspar também. Pode ser raspado, como aqui o mamãozinho, né? Então, a gente pode deixar essa casca no mamão depois de higienizar os alimentos. Certo. E aí ele vai pegar, né, nessa fruta e ela não vai escorregar porque tem a casca, tá? Então, aqui também é outro formato que pode ser oferecido, onde o bebê consegue pegar e ele levar à boca, e aqui ele pode também ser raspado, tá? Joia. Aqui é a manga, né, que é uma fruta que a gente tem muito aqui na nossa cidade. Então, ele também pode estar pegando essa manga que fica num tamanho maiorzinho para ele. E pode ser servido da seguinte forma. Você faz esse corte, da manga aqui, tá? Depois você faz os cortes longitudinais e verticais, e quando você abre, já vai estar os pedacinhos. Então, esses pedacinhos ele vai manuseando na boca, tá? A banana, nós temos esse formato que dá também para ele pegar, e você pode também amassar, tá? E tem a goiaba também, que pode ser ofertado com a casquinha nesses cortes, certo? E a laranja, nós podemos oferecer tanto nesse formato de tampa, que a gente chama, que você corta as duas bases, como você pode fazer ele enfileiradinho, esses gomos, tá? Então, você vai poder ofertar dessas duas formas. A criança consegue fazer a exploração sensorial desse alimento e ela vai aprendendo. Mas aí você pergunta, e a criança não vai engasgar com isso, né? Comendo dessa forma? Não, como a Carol já explicou, que a criança tem esse reflexo, né? Que ela consegue. E quanto mais oportunidade a gente vai dando à criança para ela comer em pedaços,
mas ela vai aprendendo. Criança não aprende treinando Sim. para tudo, No né? caso, a partir dos 6 meses, a gente vai começando a introduzir outros alimentos fora o leite materno, de preferência alimentos, frutas, né, saudáveis, e deixar que a criança pegue, sinta, não é, coma do jeito que ela se sentir à vontade, ela não vai engasgar. Mas, mesmo os pais que não se sentem seguros, eles podem oferecer esses alimentos de outras formas, como as meninas falaram aqui. Machucando de leve. Da maçã. Pois foi A maçã, banana. não. A bananinha com a... Então, assim, quando você vai amassar esse alimento, Sim. lembrando que com Na o passar colherzinha? dos meses, essa criança precisa ter evolução de consistência. Então, se hoje você amassa, você, cada vez mais que o bebê for desenvolvendo, você vai evoluindo essa textura para que esse bebê se acostume com a textura Joia. realmente do alimento in natura, Era certo? que eu ia perguntar se a gente sempre vai ficar amassando ou com o passar dos meses, a criança crescendo, a gente vai deixando com que ela mesma, né, a própria criança amasse ou coma do jeito que lhe agradar. Quanto mais essa criança tiver contato com essa textura natural do alimento, mais adaptada ela vai estar com o passar do tempo. Joia. E a gente fala o amassado assim, tá vendo? Mais pedaçudo. Certo. Se ele amassar muito, muito líquido, a criança não vai ter exploração sensorial na boca para poder estar O aprendendo. amassado ele não pode e ser mastigar. pastoso. Isso. Ele tem que ter Texturas. uma textura mais durinha, Exatamente. até para estimular essa mastigação da criança, não é Isso, verdade? exatamente. E quanto aos alimentos, as alimentações principais, almoço e jantar, quais são as dicas? Isso. No almoço a gente fornece os grupos alimentares, né? Como a gente já falou, o carboidrato, as leguminosas, e aí a gente pode oferecer, aqui já seria a consistência para eles maiores, que seria a consistência da família, Certo. quando ela chega mais próxima a 1 ano. Certo. E aí a gente pode amassar também, levemente, né? Inicial. A gente vai amassando para poder, né, oferecer, mas sempre, ó, uma textura que não é de purê, certo? Não é para passar no liquidificador ou precisa? Não se indica. jeito- Nem liquidificador, E nem nem peneira. mix e Nem- nem peneira, né? Então, aqui a gente não tem mais a recomendação nem do Ministério da Saúde, nem da Sociedade Brasileira de Olha. Pediatria para se utilizar peneira, liquidificador, mix. Não se usa mais. Então, o alimento ele é levemente amassado com um garfo ou com uma colher, como o Magda fez aqui. Tá? E uma das formas que também para a gente oferecer da exploração sensorial para a criança do macarrão é mudar o formato dele para o parafuso ou o pene, né? Que são fáceis da criança conseguir pegar e levar à boca. E aí fica tranquilo para que eles consigam manusear, né, esses alimentos e ter essa exploração sensorial. Eu tô vendo, eu vou fazer uma pergunta, mas já sei qual é a resposta. Já que a gente está falando de textura, que a criança conheça os alimentos, aquelas papinhas industrializadas, nem pensar, ou Não. tem alguma exceção? A gente evita as papinhas industrializadas, além dos conservantes, né, dos aditivos que elas Sim. têm. Elas são justamente nessa textura lisa. E Muito líquida, mistura todos os alimentos ali dentro. Aí na embalagem diz lá, macarrão, feijão, né? Tudo liquidificado. Quando você prova, Não sente o sabor de não nada. consegue identificar. Diferente aqui, Então, não, né? não se Aqui- tem um aprendizado, né, Carol? Aqui a gente trouxe um exemplo de um alimento pastoso, é um purê, né, de batata doce, né? Então a forma de apresentação está dentro de uma composição de um prato, né? Então aqui a gente tem o arroz, aqui a gente tem o purezinho de batata doce, aqui a gente tem uma opção de peixe e que pode ser servido também o frango, tá? Mas quando a gente fala da questão de aparência, né, de textura, é justamente ter essa separação e não uma única preparação Misturado tudo com junto. todos os sabores. Então aqui ele vai provar um pouquinho do purê, ele vai provar o arroz, ele vai comer o frango, em outra oportunidade vai comer o peixe, vai comer o girimum. Então ele vai reconhecer esses sabores separadamente. Já que falou em peixe, a gente já pode oferecer desde o início peixe e ovo? Sim. Era uma recomendação antiga de só É mesmo? oferecer, né? Lá acho que na época que a gente foi, né, introduzido a alimentação,
que só dava a gema do ovo e o peixe e a clara do ovo só era a partir de 1 ano de idade. Sim. Mas aí a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, ele já preconiza que seja introduzido a partir dos 6 meses esses alimentos para aproveitar a janela imunológica da criança, né? Que é justamente para que eles sejam expostos a esses alimentos que seriam mais alergênicos, para que eles criem essa defesa, né? E automaticamente eles consigam desenvolver esse sistema imunológico deles. Além do ovo, né, ser um alimento de custo, né, fácil acesso, então a gente tem o ovo como cultura, né? Todo mundo come ovo, né? É de fácil acesso. Uma delícia. E é uma proteína de alto valor biológico. Sim. Então, no dia que não tiver a carne, a gente pode substituir por esse ovo tranquilamente. E não só o ovo cozido, mas também ele na forma de omeletes, Sim. ele mexidinho, né? Sempre lembrando que quando fazer mexidinho, não colocar muita gordura, né? Porque tende a questão de quando a gente vai fazer ele mexido, colocar muito óleo, muita manteiga. Minha avó me ensinou a fritar ovo na água. Exatamente. É uma opção. Não é? Certo. E assim, os temperos. Vamos falar agora dos temperos? Certo. Ana, deixa eu só tem falar a sopa, um pouquinho, né? que tem na sopa que do neném. A gente pode estar ofertando sopa, Sim. né? Culturalmente, ela faz parte da Nosso hábito. do nosso hábito alimentar. Né? Então, aqui mesmo a gente sendo uma terra quente, Sim. a sopa ela é servida e é bem aceita. Então, uma sopa com textura, né? Com os legumes, né? Uma sopa de feijão, uma sopa de carne, que tenham esses outros elementos, que tenham textura, ela é muito bem-vinda para o bebê, né? Então, a gente também pode estar ofertando como uma opção de jantar, né? Essa sopinha para o bebê. Certo? Se lembrar de nunca liquidificar, né? Sim. Esqueça liquidificador e peneira na introdução alimentar. A criança precisa ter essa experiência sensorial interna para aprender. Né? E aí, como você já tinha falado, com relação aos temperos. O que é que a gente pode usar com relação aos temperos? Todos os temperos que forem naturais. Então, esse trio aqui... Esse trio aqui... Trio não. Quarteto. Esse quarteto aqui... Quarteto fantástico. Ele é imprescindível na cozinha. Se você tiver ele e não tiver mais nenhum outro tempero, você consegue cozinhar tranquilamente. Feijão, arroz, a carne. Então, esses 4 são essenciais para a gente dar esse realce no sabor desses alimentos. E as propriedades nutritivas que eles têm também. Cebola, alho, cebolinha e coentro. Não tem cebolinha, usa os 3, está de bom tamanho, tá? Pode ser usado tranquilamente. Outros temperos que a gente pode estar usando, né, que a gente também tem costume de usar, é a folha de louro, né? Ela é excelente para você usar nos feijões, para você usar no preparo das carnes, né? Para você usar também no preparo do arroz, a gente dá um gostinho, tá? A gente tem o cominho, que também é um tempero natural, uma especiaria que a gente usa, né? Usando em pouca quantidade e sempre lembrar de quando for comprar, ver a composição, porque tem alguns que vêm com sal. E a validade, viu? E aí a gente não recomenda, né? Que o bebê verdade. consuma sal. Outro tempero que também pode ser usado e que é de costume, né? É o cominho. Também lembrar que o cominho tem que ser puro, tá? Não pode ser com sal, certo? E um tempero que é pouco usado, mas também é de fácil acesso, é o orégano, né? Ele dá um gostinho no peixe, na carne, então você pode estar usando. Delícia. E lembrar que a gente também pode estar usando os óleos vegetais, tá? Quando for fazer um refogado, a gente usa, mas em pouca quantidade. Mais certo? saudáveis, né? Isso. Então, para a gente concluir aqui esse momento, eu queria ver com vocês, assim, o que deve ser evitado nessa introdução alimentar para bebês. Evitar ao máximo produtos industrializados, né, que a gente fornece, não deveria nem estar fornecendo, né, mas quando a gente vai introduzir depois de 2 anos de idade, certo? Sal, açúcar, né, o mel também não é indicado antes de 2 anos de idade, porque é um tipo de açúcar, o açúcar também vai depois de 2 anos, né, e esses alimentos, o leite de vaca antes de 1 ano também ainda não é recomendado, né, para estar utilizando. E esses alimentos que geralmente são destinados, publicidade, né, para as crianças. Então, no caso, os biscoitos recheados, os biscoitos, mesmo que não são recheados, mas que contêm uma quantidade grande de açúcar, né,
Esses iogurtes que têm muito corante, então também não são orientados para que seja servido à criança antes dos 2 anos. Quanto mais a gente manter esse paladar da criança com o resquício do natural, mais essa criança vai ter acesso, assim, de gostar de outros alimentos, né? De gostar de frutas, de gostar de verduras. Então, quanto mais a gente oferece açúcar, menos essa criança tem essa palatabilidade para os outros alimentos. Vai aceitar os alimentos. E quanto mais industrializado a gente for colocando na vida da criança, fácil, né? mais fácil. E as papilas gustativas deles vão se acostumando. E aí eles começam a rejeitar o sabor natural dos alimentos, que é que deve ser a base de Então, tudo. resumindo, desembale menos e descasque mais. Esse é o recado. Exatamente. Então, obrigada, Carol. Obrigada, Magda. Espero que vocês tenham gostado do Momento do Bebê. E lembrem-se, introdução alimentar é justamente essa fase onde a gente vai oferecer novos alimentos à criança. Quanto mais natural, melhor. Até é mais importante para mastigação, para o hábito saudável de uma alimentação boa para seu bebê. Então, a gente só quer o melhor para nossos filhos, sobrinhos, não é verdade? Sim. Então, espero que tenham gostado e até o próximo Momento do Bebê. Olá, crianças! Vocês se divertiram bastante? Na próxima semana tem mais. Tchau, tchau!